Hora de conversar com Carlos Andreasa. Andreasa, Congresso parado, esfriado, tudo adiado. Bom, pelo menos está se discutindo questões aí envolvendo abuso infantil, que já é uma evolução, mas é uma novidade, né? Algo que surgiu nos últimos tempos. As urgências que tínhamos continuam aí e parece que nessa semana nada vai andar. Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, pessoal. Alguém dirá, melhor assim, né? Melhor, olhando para o que poderia ser, para o que se poderia votar, é melhor que nada ande. Estão instrumentalizando uma pauta muito importante, né? A pauta do combate, do enfrentamento à adultização de crianças em rede social. Do ponto de vista objetivo para a exploração política, caiu no colo de Hugo Mota. Não é um assunto novo, é uma preocupação da sociedade, de quem é pai, especialmente dos educadores, mas não era a prioridade do parlamento brasileiro, né? A prioridade do parlamento brasileiro continua sendo a mesma. É a razão por que Hugo Mota tem mandato. E é uma razão por que não querem que ele morra como presidente da Câmara. É a garantia, a manutenção do esquema das emendas parlamentares do orçamento secreto, agora concentrado nas emendas de comissão. Então, vejam como nós estávamos na semana passada com um acordo bizarro para a liberação do parlamento, depois do sequestro que o bolsonarismo promoveu, da Blitz violentíssima. Não teve violência nenhuma, André. Não, violentíssima mesmo, se nós pensarmos do ponto de vista republicano, depois da Blitz promovida pelo bolsonarismo, tomando o parlamento, interditando a atividade parlamentar, se fez um acordo, e aí todo mundo esperava que a Blitz, eu mesmo esperava que viria uma Blitz essa semana, para aprovação, entre outras coisas, do fim ou da mudança do foro por prerrogativa de função, mas aí resolveram acomodar, essa é a forma como eu analiso, dar uma sobrevida. Assim, Hugo Mota é um ex-presidente da Câmara em atividade, mas para os liras da vida, para quem manda, não interessa que ele, como presidente da Câmara, morra. Então, é preciso sustentar uma condição moribunda politicamente para Hugo Mota. Como é que a gente pode fazer isso? Empurrando para frente o problema, adiando o problema. Cria agora um esvaziamento artificial do parlamento. O parlamento sempre teve paralisado, tá? Mas com alguns interesses fluindo. Paralisado o parlamento, esvazia completamente a pauta, usa-se a questão da adultização como prioridade, passou na frente de tudo, vamos criar uma comissão geral e tal. Fica tudo adiado para amanhã, no final das contas, porque haverá reunião de líderes para decidir a pauta da próxima semana. Aí o bolsonarismo enrolado, porque também tem isso, o bolsonarismo foi enrolado mais uma vez, né? Desobstruiu o parlamento, terminou o sequestro, tinha a promessa de votar pelo menos a questão do foro privilegiado essa semana, acreditaram nisso, foram enrolados mais uma vez. Amanhã vai ter reunião para decidir a pauta da próxima semana. Então, de novo, tem a expectativa de verem programados os seus interesses, não, obviamente não a anistia, mas essa questão do foro privilegiado, que seria a condição para que o parlamentar não se sentisse mais ameaçado, chantageado pelo Supremo, podendo enfrentar as pautas desgastantes e tal. Enrolação mais uma vez. Adiamento. E aí, vejam como Hugo Mota, sem existir no presente, não tem existência, em busca de uma bandeira positiva, surfando a questão da adultização, né, do combate à adultização, como ele programa para o futuro uma pauta impossível no parlamento. Eu fiz uma lista aqui do que eles querem votar ainda nesse segundo semestre do ano, véspera do ano eleitoral, e as pessoas acreditam nisso. Olha aqui, alguns temas da pauta de Hugo Mota. Isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, está na pauta. Tem na pauta combate às fraudes no INSS, tem na pauta segurança pública, tem na pauta inteligência artificial, projetos para inteligência artificial, tem o Fundo Nacional de Educação. É uma quantidade de coisa complexa posta na pauta para o segundo semestre de uma Câmara que hoje, né, imediatamente vai se adiando, não consegue se materializar. Para fechar a coluna,
Luiz Megali, pessoal. Punição aos sequestradores da Câmara, né? Não vai ter rito sumário, vai para a corregedoria, para o rito normal. Nós estamos falando aí de um período aqui que, somando, 50 dias de análise inicial na corregedoria, depois 5 dias para a defesa, depois mais 45 dias para apuração. Só depois disso, aqui já tem mais de 90 dias, tá? Já tem quase 100 dias aqui. Estamos falando do final do ano. Depois disso, com sorte vai para o Conselho de Ética, e aí com alguma chance serão punidos os sequestradores do parlamento. Sabe o corregedor da Câmara, o responsável, isso está na coluna do Estadão, o responsável por isso tudo, por tomar conta, né, de andamento de processos internos contra parlamentares, é o deputado Diogo Coronel da Bahia. Ele foi prefeito de uma cidade chamada Coração de Maria, na Bahia. Segundo o Ministério Público Federal, o hoje corregedor da Câmara teria, segundo o Ministério Público Federal, está andando um processo, ele tem direito à defesa, teria fraudado licitação de quase 2 milhões de reais nessa prefeitura, improbidade administrativa, contratação de empresa de fachada. É o corregedor da Câmara. Com esse grau de projetado rabo preso, assim nós vamos. Qual a chance das coisas andarem, de alguém ser punido diante daquilo que aconteceu? E deveria ser punido diante daquilo que aconteceu. É uma desmoralização do parlamento, mas mostra a fraqueza de Diogo Mota. Não pode matar o cara politicamente, ele tem que ser mantido vivo. Matar moribundo, não consegue convencer a mesa diretora para punição a essa turma, então se joga para frente, humilhação generalizada, nada anda. Se nada anda, não andará a punição aos parlamentares. O que anda é a liberação de emendas parlamentares, tá? Porque o Hugo Mota reuniu ontem presidentes de comissões pedindo para acelerarem as indicações, é capaz de votarem até hoje nas comissões as indicações, porque ele teve com Lula ontem, devem ter conversado sobre isso, e ele falou, presidente, para rir, tem de fazer rir. Então a gente precisa liberar a emenda. No final das contas, tudo se resume a isso. O que nunca deixa de andar são as gestões, as articulações pelas emendas parlamentares, é a coluna de ontem. Nenhuma razão para alegria, como diria Luiz Megali, tá tudo errado. Essa é a nossa premissa básica. E Andreasa, na vitrola hoje? Hoje melhor para 2. Esse é o samba do Arlindo Cruz. Talvez seja a primeira gravação dele solo, tá? Talvez seja, porque está no primeiro disco do Fundo de Quintal de que ele participa, o segundo disco do Fundo de Quintal, Arlindo Cruz cantando lindamente Melhor para 2, e sintam a pegada dele, tá? Porque é Arlindo Cruz cantando e tocando banjo, não é pouca coisa não, banjo percussivo na veia. Beijo, meus amores, tchau. Então não há motivos pra tentar de novo. Se a nossa união foi carnal, se não houve um pouco de amor, foi mais um romance banal, sem valor, sem valor. Se a nossa união foi carnal, se não houve um pouco de amor, foi mais um romance banal, sem valor. É de se estranhar essa proposta que você me fez, pois tudo foi acertado da última vez. Você pra lá, eu pra cá, isso foi o combinado, cada qual seguindo o seu caminho sossegado.